eu quero só deixar uma reflexão para nós. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Ele diz assim, ó. Minha versão está um pouquinho diferente daí, tá? Ele diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras, e não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Vamos orar. Pai, fala conosco, Senhor. Sou tão grato a Ti, Deus, por esses louvores. Sou tão grato a Ti pela palavra de consagração. Sou tão grato ao Senhor por cada um que aqui está nessa noite, Deus. Sou tão grato a Ti pela Tua palavra, Pai. Que privilégio estarmos na Tua casa, Deus. Que honra para nós é podermos alimentar o nosso espírito com a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra nesta noite ilumine as nossas vidas, Pai. E que nós possamos enxergar, Deus, coisas que o Senhor quer nos revelar nesta noite através do Teu Espírito Santo. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, e eu peço ao Senhor que use a minha vida com muita simplicidade. Eu me diminuo, Senhor, para que o Senhor cresça e o Senhor apareça neste lugar. Nada eu sou sem Ti, Espírito Santo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Na quarta-feira retrasada, eu fui convidado para uma reunião. Eu cheguei a comentar aqui, né, sobre o Plano Nacional de Ensino. E eu fui convidado para participar dessa reunião. E nessa reunião, haviam alguns pastores, mas haviam algumas pessoas que eram membros das igrejas que estavam ali representadas por seus pastores também. Algumas igrejas de Jundiaí fizeram um movimento convidando aos membros da igreja para estarem nessa reunião, poderiam ouvir também o que ia ser falado sobre esse novo plano de ensino nacional, né? Mas algo ali aconteceu de uma forma muito interessante, irmãos. E eu fui convidado, na verdade, pelo nosso contador, o contador que cuida da parte contábil da igreja. É alguém que já cuidava da parte contábil da empresa que a gente tinha também. E ele é um cristão, né? Ele é uma pessoa muito... Irmãos, pensa num cara da paz, muito tranquilo, né? Um homem de Deus, assim. E ele me convidou, e ele falou para mim: olha, faz assim, ó, quando você chegar lá, você espera, e a gente se encontra, e a gente entra junto, para eu poder te ajudar a você se localizar lá. Eu falei: tá bom, tá ok. Ele chegou, a esposa, chegou os 2 filhos, uma filha e um filho ele tem. E a gente entrou, né? A gente entrou e a gente se sentou num auditório ali e ficamos esperando até começar a palestra que ia acontecer. E aí ele sentado ao meu lado, ele disse uma coisa muito interessante. Ele olhou para mim e disse assim para mim: hoje é quarta-feira. Olhei para ele e disse: hoje é quarta-feira. Ele falou: pois é, hoje é um dia muito especial. Eu falei: por quê? Ele falou: porque hoje é dia de nós irmos para a igreja. Eu falei: vocês têm culto na igreja de vocês hoje? Ele falou: temos, hoje nós temos culto na nossa igreja. Ele falou: sabe, Rogério, não há lugar melhor no mundo de estar que não seja na casa de Deus. Eu amo estar na casa de Deus. Ele falou: esse dia de hoje é um dia que há uma expectativa enorme no meu coração por aquilo que Deus vai fazer logo mais à noite, nesse encontro que eu terei com Ele. E eu sentado, irmãos, na cadeira do lado dele. Mas o tom da voz que ele dizia, a força, o entusiasmo no qual ele me falava, aquilo queimava dentro de mim.
Porque a impressão que eu tinha é: cara, me leva para esse lugar que você está indo, porque eu também quero ir exatamente nesse lugar que você está indo. Porque a nossa igreja, ele dizia, porque a nossa igreja, Rogério, e eu, meu Deus, só com palavras, e aí ele terminou de dizer isso, e ele falou assim, uma frase que mais uma vez cravou no meu coração de novo. Ele falou em alto, bom tom para mim: eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu amo aquele lugar. Eu amo aquelas pessoas. Eu amo a minha igreja. E aí, na nossa frente, estava sentado o pastor dele. E aí ele tocou no ombro do pastor dele. E ele chamou o pastor dele. O pastor dele eu acredito que eles sejam americanos. Eu lembro que ele me contou a história do pastor dele. O pastor dele, eles vieram para cá dos Estados Unidos. E hoje ele já fala muito bem o português. A filha dele ainda não. Eles estão num processo ainda de se adaptar. Mas o pastor e a esposa já estão bem português assim, bem prático já. E ele falou assim: pastor, eu quero te apresentar uma pessoa. Aí o pastor se levantou rapidamente e ele veio até mim. E ele falou: olha, eu quero apresentar você ao pastor Rogério. Esse aqui é o pastor Rogério. E esse aqui é o meu pastor. E aí eu dei a mão para ele: paz do Senhor, tudo bem? Tal. E a gente conversando um pouquinho. E aí eu conversei um pouquinho com ele: você é de que ministério? Eu falei: não, nós somos de um ministério que nós começamos há pouco tempo e tal, não sei o que lá. Aí ele falou: eu me identifico tanto, porque nós passamos por tudo isso quando nós viemos dos Estados Unidos para cá, quando Deus colocou em nosso coração esse ministério aqui no Brasil. E começou a me contar um pouquinho desse ministério dele. E esse pastor, nós terminamos a nossa conversa ali e ele se sentou de novo. E esse cara, ele vira para mim, ele fala outra coisa para mim de novo, que me corta por dentro de novo. Ele fala assim: irmãos, ele diz assim: sabe, Rogério, não existe nada melhor do que nós termos sobre a nossa vida um pastor. Ele falou: não existe nada melhor do que nós termos sobre a nossa família uma cobertura espiritual, alguém que ora por nós, alguém que intercede por nós, e alguém que, quando nós precisamos de um bom conselho, ele está lá sentado nos esperando para nos aconselhar. Ele falou: o dia que eu entendi isso, Rogério, a minha vida e a minha família mudaram completamente. E aquilo ficou marcado, irmãos. E eu saí dali como algo que mexeu comigo. Eu ouvi toda aquela palestra, eu ouvi toda aquela situação. E depois eu fui para o meu carro, eu entrei no carro. A hora que eu fechei o carro, que eu liguei, eu dei partida no carro, aquelas palavras, elas gritavam aqui no meu ouvido: eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu amo estar na igreja. Eu amo. Aquele lugar é maravilhoso, aquele lugar é bom, aquele lugar é perfeito. E sabe, queridos, naquela hora eu confesso a você que me deu até uma dor de cotovelo, na hora que ele estava apresentando o pastor dele. Me deu, irmãos, eu confesso a você. Deu até uma dorzinha de cotovelo, a maneira com a qual ele falou do pastor dele. Que isso, irmãos? É como se ele estivesse falando do presidente da república. Ele estava falando de alguém muito, mas muito importante para ele. Uma reverência tal. E eu não estou aqui falando isso para que você faça a mesma coisa, porque eu quero que você faça isso, porque eu nunca disse isso e nunca vou dizer isso. Mas o que eu digo é o temor pelo qual ele olhava para aquele homem de Deus. Ele olhava para um homem de Deus, a uma santidade diante dele. Havia uma reverência. Eu vi a hora que ele colocou a mão no ombro dele: pastor Timothy, pastor, o senhor tem um minutinho do seu tempo para mim? E aí ele vira então,
E aí então começa ali a se apresentar e a dizer coisas. Então o que eu digo para você é que, para mim, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo igreja A, B, C, D, F ou G. O que eu estou dizendo é a atitude daquele homem, de um homem simples. Aquele homem, ele é tesoureiro naquela igreja. Ele é um contador e ele cuida da parte contábil daquela igreja. Ele é um membro convencional como qualquer outro. E ele cuida então da parte financeira, ele faz parte do grupo financeiro da igreja. Mas a maneira com a qual ele falou foi o que me chamou a atenção de tudo isso. E eu dentro do carro, eu fiz essa pergunta para o Senhor. Eu falei: Senhor, e a comunidade cristã, Pai? E a comunidade cristã Primeira Aliança? Será que nas quartas-feiras, durante o dia, eles também têm esse mesmo coração? Eles estão com uma expectativa de na quarta-feira à noite estar na casa do Senhor, com todo o desejo que há neles? Será que eles têm a mesma expectativa de encontrar ao Senhor no sábado e o adorá-lo e louvar ao Senhor e se entregar completamente de corpo e alma ao Senhor, reconhecendo quem o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor faz na vida de cada um de nós? Ou será que nós estamos ali porque nós estamos presos a uma religião, porque nós estamos presos a pessoas, a um cargo, a um título? Ou será que nós estamos ali porque nós precisamos cumprir a nossa vida espiritual, e para cumprirmos a nossa vida espiritual nós precisamos estar na igreja, e por isso nós estamos aqui? Sabe, eu vi ali de fato alguém que valorizava a igreja dele. E nessa noite, queridos, eu quero falar muito rapidamente com você, na verdade, dando a você um conselho. E se eu tivesse que dar um título a isso, eu diria: devemos amar a nossa igreja local. Devemos amar a nossa igreja local. Nós não devemos gostar, nós não devemos nos simpatizar, nós devemos amar a nossa igreja local. Infelizmente, queridos, no mundo que nós vivemos hoje, existem pessoas que dizem que nós não precisamos mais estar na igreja, nós não precisamos mais ter a igreja local. Tem muitas pessoas dizendo isso: não se precisa mais disso aqui, isso aqui não existe mais. Também existem outras pessoas que dizem que não tem necessidade nenhuma de se congregar mais. Você não precisa mais nem congregar para você estar perto de Deus. Existe um outro grupo de pessoas também, que eles a cada semana congregam numa igreja, ou a cada mês congregam numa igreja. Então esse mês de janeiro eles estão na igreja X, no mês de fevereiro na igreja Y, no mês de março na igreja Z, e eles vão passando de igreja em igreja, sem ter raiz nenhuma firmada, fincada em igreja nenhuma. Existem pessoas que são assim. Você pergunta para ele, ele não tem uma igreja. Não, eu não tenho uma igreja, eu estou cada pouco em uma igreja. Então existem esse grupo de pessoas também. Também outros dizem que para eu fazer parte do corpo de Cristo, eu só preciso professar a minha fé em Jesus Cristo, e eu já faço parte do corpo de Cristo. Então só o fato de eu professar a minha fé em Jesus Cristo já é o suficiente para eu fazer parte do corpo de Cristo. Esse tipo de grupo também existe, e cada vez mais eu vejo que isso vem ganhando força, tomando força, cada vez mais. E isso para mim, meus irmãos, é muito cômodo para nós como cristãos. Aderir a esse tipo de movimento é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a verdade é uma só, querido.
Quando eu não preciso congregar numa igreja para estar perto de Cristo, eu não preciso mais conviver com pessoas, porque o desafio do ser humano é relacionamento, é conviver com pessoas. E quando eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso mais olhar para a cara daquele irmãozinho, eu não preciso mais olhar para a cara daquela irmãzinha, eu não preciso mais da paz do Senhor para aquele irmão, eu também não preciso mais da paz do Senhor para aquela irmã, e aí fica muito mais fácil. Só que tem um detalhe muito importante, querido, que eu e você temos que entender. A cruz de Jesus Cristo, ela não mudou, ela continua igual. E a cruz de Jesus Cristo, essa parte dela aqui, ó, e eu sei que você está em casa agora me vendo aí, e você está enxergando bem isso aqui, essa parte da cruz é o vertical da cruz, e o vertical da cruz é o meu relacionamento com o Senhor, com Deus, e eu tenho que ter ele sim. Mas essa parte da cruz aqui, horizontal, ela simboliza o meu relacionamento com as pessoas, e nunca isso mudará. Esse movimento que a maioria das pessoas estão aderindo hoje, não, eu prefiro ouvir a palavra online da minha casa, não, é muito gostoso assistir o culto da minha casa, assim eu não preciso nem me trocar, eu não preciso, meu irmão, cuidado com esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa foi criado com outro propósito. Ele foi criado para nós atingirmos as pessoas que estão longe de nós e gostariam de estar aqui. Queridos, eu tenho pessoas que assistem esse culto que são de São Paulo. Eu tenho várias pessoas de São Paulo que assistem esse culto, e quando acaba o culto eu recebo mensagem no WhatsApp delas, dizendo: olha, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pelo culto. Se não tem o culto, elas também reclamam porque não tem o culto. Então, o nosso foco pelo YouTube é alcançar essas pessoas, e não os membros dessa igreja. Os membros dessa igreja, eles deveriam estar aonde? Hoje. Aqui. Mas hoje eles estão aonde? Talvez porque alguns podem ter problema de saúde, nós estamos vivendo um momento com gripes aí muito forte, o avanço de tudo isso. Eu não estou aqui para criticar ninguém, o que eu estou aqui para dizer é o seguinte, meu querido: eu e você precisamos entender que nós precisamos ter no nosso coração o mesmo sentimento que havia no coração daquele homem, o mesmo desejo que havia no coração daquele homem. E não adianta, meu irmão, por mais que nós coloquemos aqui microfones que capta ruído, som e isso e aquilo, porque é isso que acontece a cada dia mais. Não, agora nós temos que colocar um microfone debaixo do pé do Vitor, porque na hora que ele aperta o pedalzinho ali, o cara que está em casa viu que ele trocou o tom da música para ficar mais real ainda. Meu irmão, a unção que acontece aqui, ela não vai acontecer lá dentro da tua casa, querido. Ou você sai da sua casa e vem até aqui para receber ela, ou você não recebe. A palavra, ela vai falar com você sim, mas a unção que é derramada no lugar, no ambiente, você perde ela, ficando na sua casa. Então nós precisamos entender isso. Agora, aí vem a pergunta: como eu demonstro o meu amor pela minha igreja local? A primeira pergunta talvez é: você ama a sua igreja? Você ama a igreja que você congrega hoje? Você ama de fato a igreja que você congrega hoje? Ou você está aqui porque você se sente bem? Ou você está aqui porque você não encontrou um outro lugar? Ou talvez porque te acolheram? Talvez você nem sabe responder a essa pergunta. Mas a pergunta é: você ama a igreja que você congrega hoje? E se você a ama, como você consegue demonstrar esse amor por essa igreja? Eu marquei aqui algo que eu vejo como muito importante. A primeira coisa: não sendo somente um consumidor. Como que eu demonstro o meu amor pela igreja que eu congrego? Não sendo simplesmente um consumidor. Olha o que a palavra de Deus, Atos 20:35 diz. Atos 20:35. Nós precisamos papuf. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo,
devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Diga, é melhor dar do que receber. Irmãos, para eu demonstrar o meu amor pela igreja que eu congrego, pela igreja local, eu não posso ser simplesmente um consumidor. O que é um consumidor? Um consumidor é alguém que vem, senta, consome tudo que está sendo entregue e volta para a casa dele. Quando eu vou no McDonald's comer um lanche, eu sou o que lá? Consumidor. E se eu não gostar, eu faço o quê? Eu reclamo, esse lanche aqui não está gostoso, sei lá, esse suco aqui não ficou bom. Se eu for em qualquer lugar e eu estou consumindo algo, eu não gostei, pronto, não quero. Então muitas vezes nós caímos nesse erro, e o louvor hoje não foi bom. Então você é um consumidor, meu irmão. Você veio aqui consumir o louvor da igreja. Ixi, a palavra hoje para mim não foi boa. Então você veio aqui consumir. E nós não podemos somente sermos consumidores. Se nós amamos a igreja que nós congregamos, nós precisamos também fazer a nossa parte. Nós também temos que nos doar, nos oferecer, fazer algo. Essa é uma maneira de eu demonstrar o meu amor pela igreja local. Eu não quero ser só um consumidor, pastor. Eu quero ser alguém que coloca a mão na massa. Eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer parte disso. Eu não quero só consumir o que estão me entregando. Entende, irmãos? É duro isso. Às vezes você vê as pessoas sofrendo aqui, tentando apresentar ou tentando entregar um louvor. Não é fácil, são poucos instrumentos, poucos recursos. E às vezes o consumidor, porque o consumidor ele é exigente, irmão. Ele é exigente, o ar está muito frio, o ar está muito quente, a luz está muito forte, muito fraca, o vento não bate, a porta está aberta, a cadeira está dura. O consumidor ele é assim, ele é exigente. Imagina você conseguir fazer uma igreja para que todos saiam satisfeitos. Meu irmão, isso é loucura. Agora a minha pergunta é, quando Jesus pregava tinha ar-condicionado? Tinha cadeira? Meu irmão, Jesus sentava o povo no meio do mato, no meio da braquiária, senta todo mundo aí, separa de grupos aí, vão embora e vão pregar o evangelho, e o sol rachando. Então se nós amamos a igreja, nós precisamos sair do consumismo e nos tornarmos alguém que oferece algo também dentro desse ambiente. Não seja só um consumidor, lembre, é muito melhor dar do que receber. Se hoje você só está recebendo, você precisa sair desse lugar e começar a dar também. Comece a entregar algo também. Amém? Olha o que 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz. Porque essa é uma coisa a primeira coisa que eu vou ouvir é essa. Mas pastor, eu vou entregar o quê? Eu vou entregar o quê? Olha lá. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu de Deus. Mas pastor, eu não consigo cantar. Meu irmão, olha, tem pessoas que realmente, olha, esses dias atrás eu estava vendo o Eliseu ministrando em Votorantim. Você precisa ver o desafio do Eliseu para ministrar em Votorantim. Irmãos, é um desafio enorme. Fazer o que eu estou fazendo com aquele homem é trabalhar a fé daquele homem. Mas ele sobe no altar, queridos, trêmulo, nervoso, mas ele vai e ele faz. Então, querido, eu não posso acreditar que eu e você não tenhamos algo para oferecer ao Senhor, para oferecer à igreja local. Nós temos. Amém? Uma outra coisa que eu anotei aqui é como eu demonstro o meu amor. Como eu demonstro o meu amor pela minha igreja, pela igreja que eu congrego, acreditando na visão do seu pastor. Você acredita na visão do seu pastor? Você acredita naquilo que Deus colocou no coração do seu pastor? Você precisa acreditar, irmão. Para nós irmos para algum lugar, para você entrar num barco comigo, você tem que acreditar naquilo que Deus falou comigo. Senão você não tem como entrar no barco comigo, irmão.
Você não tem como caminhar comigo se você não acreditar naquilo que Deus falou comigo, na verdade que Deus falou comigo. Olha o que a palavra de Deus fala lá em João 10, 22. João 10, 22. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. E Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então você precisa acreditar na visão do seu pastor. Você precisa acreditar naquilo que Deus colocou no coração do seu pastor. Se você não acredita, se você não confia, você não pode caminhar com esse homem. Você não pode andar ao lado dele. Se você não tem confiança nele, você tem que rever se você está no ministério certo. E olha que o que eu estou falando é muito sério, irmãos. É muito profundo, porque isso pode fazer com que você saia dessa igreja. E eu não tenho problema nenhum com relação a isso. O que eu não quero é que você caminhe do meu lado desconfiado de que eu sou ou não um homem de Deus, ou eu sou ou eu não sou para você, ou aquilo que Deus falou comigo é verdade ou não é para você. O que você não pode é ficar o tempo todo desconfiando. E quando eu vi aquele homem colocando a mão no ombro daquele pastor, e a reverência pela qual ele tinha com aquele pastor, era como se ele dissesse com o corpo dele, com atitudes: eu confio plenamente nesse homem. Eu confio plenamente nesse homem. Esse homem para mim é o próprio Deus aqui representado na terra. Então aqui eu estou debaixo da cobertura dele. Só que infelizmente, irmãos, hoje em dia nós estamos vivendo numa época muito difícil. Porque quando você quer, você abre. Hoje a minha palavra, ela concorre com 250 milhões de palavras aí fora. Basta você abrir o YouTube e você tem pastor. Hoje a maioria dos cristãos são pastoreados por 30, 40 pastores. Ah, mas eu não concordo com o que o pastor falou. Por que você não concorda com o que o seu pastor falou? Porque você acabou de ouvir uma palavra do Luiz Hermínio, porque você acabou de ouvir uma palavra do Luciano Subirá, porque você acabou de ouvir uma palavra de não sei quem, porque você acabou de ouvir uma palavra de não sei quem lá, e de mais não sei quem lá. A questão é, e a do seu pastor que caminha com você todos os dias aqui, nessa igreja e nessa cidade? Porque tem uma diferença enorme, irmãos. A palavra que aquele homem estava pregando, pode ser que ele estava pregando para um outro público, para uma outra pessoa. Mas hoje nós não somos mais pastoreados por um pastor, nós somos pastoreados por vários, e por isso nós não confiamos mais naquilo que o nosso pastor nos fala. E nessa noite eu quero dizer algo para você: ou você confia em mim, irmão, ou você precisa repensar o teu chamado, o teu ministério. E eu não estou colocando você na parede, eu não quero colocar ninguém na parede, não é essa a ideia. Mas, meu irmão, ou você enxerga aquilo que o seu pastor está vendo, ou você anda debaixo da cobertura dele de verdade, ou então você precisa rever se você está no lugar certo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E o que eu estou falando para você é a maior pura verdade. E eu não sou contra nenhum desses pregadores, eu não os critico, eu não falo nada contra ninguém. O que eu estou dizendo, meu irmão, é que o teu pastor conhece você. O que Jesus estava dizendo aqui no versículo 27, volta lá no versículo 27 para mim, João 10, 27. Olha o que está escrito ali: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aí é um relacionamento profundo, muito profundo. Será que hoje você conhece essas pessoas pelas quais você tem guiado a sua vida? Você tem direcionado a tua vida?
Ah, mas eu não concordo com você, pastor. Você tem todo o direito de não concordar comigo. Mas o meu conselho para você é: então venha até mim, me chame e sente comigo e me diga por que é que você não concorda e nós vamos conversar. Mas não adote a pregação de outros pregadores para me confrontar com elas. Porque você não sabe o contexto daquilo e nem aonde é que está acontecendo aquilo. Amém? Uma outra coisa que eu vejo que é muito importante também, e eu quero ressaltar nesta noite, que é uma maneira de você demonstrar o seu amor pela igreja que você congrega, pela igreja local, é prestar contas. Procure prestar contas. Procure prestar contas, querido. Nós estamos vivendo num mundo hoje. Por que eu tenho que ficar dando satisfação da minha vida para pastor? O que ele quer decidir minha vida? O que ele pensa que ele é? Meu irmão, você acha mesmo que eu quero saber da sua vida? Você acha mesmo que eu tenho interesse? Não, querido, você pode ficar tranquilo, guarda para você o teu segredo aí. Eu não quero ficar sabendo da sua vida, eu não tenho curiosidade para ficar sabendo da tua vida, não. O que eu quero que você entenda é que se você me vê como um homem de Deus sobre a sua vida, a palavra e o conselho que vem é do céu para você. E se você não me procurar, se você não prestar conta de determinadas coisas, como é que você vai ouvir a direção de Deus? Olha o que a palavra de Deus fala lá em Hebreus 13. Só que agora essa daqui eu quero lá na revista e corrigida. Nós temos aí? RC? Hebreus 13, 7. Olha lá, a minha versão aqui ela fala assim, ó: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Só que, infelizmente, irmãos, no mundo em que nós vivemos hoje, esse tipo de coisa é balela. Não, eu não vou ficar prestando conta da minha vida para ninguém, não vou ficar falando da minha vida para ninguém. Você tem todo o direito. Você tem todo o direito, a vida é sua, a decisão é sua. Você faz da sua vida o que você quiser. Você não é obrigado a fazer nada disso. O que eu estou dizendo para você é que você precisa entender a importância de uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Teve pessoas que passaram uma vida inteira por um problema no casamento, e em uma conversa franca, aonde o casal senta e abre de verdade a gaveta e traz para fora tudo aquilo que havia dentro da gaveta, com uma palavra, a vida desse casal foi transformada. Eu me lembro um dia que eu estava conversando com o Vitor também. São fragmentos de frases que chamam a minha atenção. E ele estava conversando com um rapaz no trabalho dele, isso ele me contando. E ele falou assim para o cara: você precisa falar com o pastor, cara. Cara, eu estava com um problema, eu falei com o pastor. Parece que quando eles falam, acalmou minha alma naquele momento. Eu estava com minha alma angustiada, mas parece que sentando e conversando, a minha alma se acalmou, ela se aquietou. Trouxe paz ao meu coração. Então, querido, você precisa entender isso. Você precisa aprender a procurar prestar conta. Preste conta. Vai até o seu pastor. Diga para ele: olha, as coisas não estão boas na minha casa. O meu casamento não está bem, eu não sei como lidar com isso. As minhas finanças não estão bem, eu não sei como resolver essa situação. Eu preciso de ajuda, pastor. Eu preciso de você, homem de Deus. Me ajude, ore por mim, interceda por mim. Caminhe, me dê uma direção que venha do Senhor. Mas se você não entender isso, não tem o que fazer.
E muitas vezes você não procura porque você não se sente parte disso. A minha pergunta é: eu sou o seu pastor? Eu sou mesmo o seu pastor? De fato eu sou o seu pastor? Aí dentro do seu coração, você entende que eu sou o seu pastor? Há dentro do seu coração uma reverência, uma inclinação a isso, há um cuidado, ou há um princípio de rebeldia? Não concordo, não aceito, e está tudo certo, querido, isso não é um problema. Só que isso não vai fazer você avançar, porque isso não vem de Deus. E eu quero me encontrar com esse cara, eu faço questão de me encontrar com ele, e eu quero falar para ele: cara, aquilo que você me falou aquele dia, involuntariamente, mexeu comigo de uma forma que você não faz ideia. Cara, a reverência com a qual você trata a sua igreja, e o seu pastor, e os irmãos da igreja, é impressionante, cara. É impressionante, é impressionante. Uma última coisa, que eu vejo como uma demonstração de amor pela minha igreja, está lá em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, versículo 5, até o versículo 12. Nós estamos na NVI aí, né? Ele diz assim: Pedro, então, ficou detido na prisão. Mas a igreja, ela fazia o que, queridos? Ela orava. A igreja orava intensamente a Deus por ele. E na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. E ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, ele disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo o que era real e que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. E então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e tudo o que o povo judeu esperava. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de Jesus, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava. Uma maneira que eu demonstro meu amor pela minha igreja local é sendo um intercessor da minha igreja, interceder pelos meus irmãos. Sabe por que a dona Maria recebeu a cura, queridos? Porque havia pessoas aqui intercedendo incessantemente pela cura dela. Sabe por que tem muitas vidas sendo transformadas aqui? Sabe por que a vida de muitos aqui está sendo restauradas? Casamentos sendo transformados? Porque às sextas-feiras à noite tem gente aqui gritando e chorando na presença de Deus, intercedendo pela sua vida e pela sua família. Então, uma maneira que eu demonstro o meu amor pela minha igreja é estando aqui intercedendo pelos meus irmãos, intercedendo pelas pessoas. Seja um intercessor, ore pelas pessoas. Tire tempo para orar pelos teus irmãos. Quando foi a última vez que você orou pelos teus irmãos? Olha o que Deus faz quando uma igreja se coloca em oração, queridos. Deus tira um homem de uma prisão de forma sobrenatural. Sabe por que Deus não opera milagres ainda maiores aqui no nosso meio? Porque falta aqui intercessores que creem. E quando nós entendermos isso, meu irmão, eu tenho certeza que Deus faz coisas sobrenaturais acontecer no nosso meio, muito maiores. Mas para isso nós precisamos, primeiro, amar a igreja que nós congregamos. Amar. Para eu orar por você, eu preciso amar você. Para eu orar pela sua vida, eu preciso amar você. Sabe por quê? Porque senão primeiro eu vou orar pela minha.
e você ora pela sua, e é problema seu, você com seus problemas. Imagina se eu pensasse assim, irmão. Todos os dias eu recebo no meu celular 200 mensagens. Pastor, eu preciso de intercessão por isso. Pastor, me ajuda em oração por isso. Pastor, me ajuda pelo meu filho, pelo filho do meu filho. Pastor, ajuda pelo sobrinho da minha tia, da prima da minha avó. Chama não sei quem, ora por ele. Não, meu irmão. Interceda pelos teus irmãos. Ore por eles. Ame a sua igreja local. Se envolva com a sua igreja local. Se envolva, por favor. Faça parte desse corpo. Essa igreja não é minha, meu irmão. Tira essa mentalidade que muitos têm ainda. Essa igreja não é minha, ela é do Senhor. O Senhor me colocou aqui hoje para estar à frente dela. Hoje eu estou aqui, mas pode ser que amanhã não esteja. E eu sei que essa hora vai chegar, porque o meu chamado, ele não está aqui, ele está em um outro país. E eu tenho orado a Deus por isso. Todos os dias eu falo: Deus, molda-me, capacita-me para a obra que o Senhor tem na minha vida, em Itupeva, em Votorantim, no Brasil e no mundo. Essa é minha oração todos os dias, porque eu sei que o Senhor quer nos levar para lugares longe. Então hoje nós estamos aqui, hoje nós estamos vivendo isso juntos. Então se envolva, faça parte disso, trate isso como seu, valorize isso como se fosse seu, cuide dessa igreja como sua. Não estou nem aí, eu não faço parte disso aqui. Como não, meu irmão? Isso aqui é a casa de Deus, e a casa de Deus é minha e sua, é do nosso Pai, e nós deveríamos tratá-la com todo o amor e carinho e zelo, com todas as coisas. Faça parte da sua igreja local. Pastor, eu quero fazer qualquer coisa, pastor. Se tiver que arrumar cadeira, eu quero arrumar cadeira. Eu não sei, pastor, o que vai ser feito, mas eu quero fazer parte dessa igreja. Eu não quero mais ser alguém que fica sentado. Eu não quero mais ser só um consumidor. Eu também quero dar, pastor. Eu também quero que outros recebam. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Nem que eu tenha que ficar lá na porta, dando a mão para cada um que chega, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu quero pegar copinho de água e levar e entregar. Eu estava falando isso há um tempo atrás. Nós tivemos a visita de um irmão lá em Votorantim, queridos. O cara foi a primeira vez na igreja. Um cara extremamente perturbado, agitado. Nós sentamos para ouvir a palavra. Ele chegou e veio assim no pé do meu ouvido aqui. Ele falou assim para mim: pastor, posso te pedir uma coisa? Eu falei: pode. Eu vou ficar na porta ali, porque está todo mundo virado lá para o templo, para o altar lá. Se chegar alguém aqui, pega de surpresa aqui, então eu vou ficar aqui na porta, protegendo a porta, na retaguarda, intercedendo. Ele não era nem membro da igreja, irmãos. Ele tinha vindo a primeira vez na igreja, e não fez só isso não, queridos. E eu só olhando ele. Ele percebeu que uma senhorinha queria levantar para pegar água. Ele já saiu rasgando, foi lá no bebedouro, pegou um copinho de água, encheu o copinho de água e levou até a senhorinha e falou para ela: a senhora quer mais um copinho de água? Esse é alguém que entendeu. Faça parte de algo. Se envolva. Se você ama a sua igreja, se envolva com a sua igreja. Se envolva com ela. Não seja simplesmente um consumidor que está aqui todas as quartas e sábados, com seus critérios, com seus posicionamentos. Hoje não gostei do culto. Hoje estava bom. Hoje meia boca. Não, hoje estava legal, hein? Nossa, hoje só pela graça do Senhor. Isso é consumidor, querido. E o Senhor está me chamando e está te chamando, perguntando para mim e para você: é isso que você quer para a sua vida? Ame a sua igreja. Provérbios 27:17. Olha que interessante esse versículo. Assim como o ferro, ele afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro.
quanto mais o ferro ele esfrega com outro ferro, mais afiado ele fica, mais corte ele pega, mais corte eficaz ele tem. Como é que fica? Como é que funciona então? Quanto mais o ferro esfrega com outro ferro, mais afiado ele fica, não é? Como você acha que você vai crescer, meu irmão, como cristão? Dentro da sua casa. É aqui dentro da igreja que nós mostramos que somos crentes ou não. É convivendo com os irmãos aqui que nós mostramos se nós somos convertidos de verdade ou não. É ferro afiando ferro. É quando uma pessoa fala o que você não quer ouvir. É quando uma pessoa dá uma posição que você não concorda. Chegou a hora do ferro afiar o ferro. Só que a maioria de nós fazemos o quê? Tudo bem, não concordo. Estou pegando minha malinha e estou indo para o ministério fulano de tal. Vai. Sabe quando você vai crescer em Deus? Nunca, querido. Porque lá no ministério fulano de tal, vai ter gente também que vai pensar diferente de você e que vai falar as mesmas coisas. A igreja precisa de pessoas, e as pessoas, elas são os instrumentos que Deus usa para me lapidar e te lapidar todos os santos dias. Para me lapidar e te lapidar todo dia. Como é que eu e você reagimos? Os atritos entre os irmãos, eles deveriam existir para trazer crescimento e não destruição. Você acha que não vai haver atrito, irmãos? Você acha que não há atrito? Se cada um aqui gosta de uma cor, pode ser por coincidência que bata ali 2 ou 3 aqui dentro que gostam da mesma cor, mas a maioria tem um gosto diferente. Como que nós vamos entrar num acordo? Então vai ter que ter uma igreja para cada ser humano na face da terra, porque não é possível. Então os atritos, eles são ferro afiando ferro, com um propósito: fazer com que eu e você nos tornemos cada vez mais eficientes, mais eficazes na casa do Senhor. Sabe quando você vai amar a sua igreja local? Quando você entender isso. Quando você entender que o irmãozinho fulano de tal, ele foi colocado na sua vida para transformar você, não ele. Não ele, é você. Entende? É a mesma coisa de eu pegar o Tonico e falar para ele: fica lá fora, Tonico. E você vai pegar e vai falar para os irmãos que eles não devem estacionar o carro no lugar tal. Como você acha que ele vai ser tratado lá fora? Viu, meu irmão? Você para o carro do lado de lá da rua. Mas quem que ele pensa que ele é para mandar eu parar o carro do lado de lá da rua? Eu paro o carro aqui agora, na frente da igreja, aqui, aonde eu quiser aqui. Ou você acha que isso não aconteceu já com ele? Tudo ele tem que virar para a pessoa e falar assim: foi o pastor que falou. Porque se ele não falar que foi o pastor que falou, está enrolado. Mas por que a porta da igreja está aberta agora? Por que a porta da igreja não tem que ficar fechada? Aí ele fala: vai falar com o pastor. Só que sabe o que é o mais interessante que acontece, irmão? Quando ele fala essa palavra, é como se essa palavra fosse mágica. Para ali o assunto. A hora que ele fala, vai falar com o pastor, o assunto morreu. Ah, deixa quieto, vou lá, beleza, então deixa a porta aberta da igreja. Vai lá, fala com ele, pergunta para ele o que ele acha disso. Por que a porta está aberta? Irmãos, isso aqui é a casa de Deus, queridos. Isso aqui é guiado por Deus. Tem gente orando aqui. Eu oro, meu irmão. Eu busco a Deus. Eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de oração. Eu não tomo decisões como eu estivesse tomando a minha empresa, não. Porque isso aqui não é uma empresa. Então eu preciso que você entenda: tudo aquilo que nós fazemos aqui é dirigidos por Deus. Como eu disse a você, Deus já havia falado ao meu coração. Eu podia ou não podia ter tomado uma decisão aqui diante do que eu ia fazer. Irmãos, vai ser assim, assim, assado. Não, queridos. Eu chamei um grupo de conselheiros, sentei com eles e falei: eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero o conselho de vocês antes de tomar uma decisão. Mas nesse ministério eu sou pastor presidente. E como pastor presidente eu posso, pela ata da igreja, tomar essa decisão. Mas eu prefiro ouvir o conselho, querido. Fale comigo, me mostra. De repente eu estou errado na minha posição, me dá um conselho melhor. Como eu amo sentar com as pessoas. Há dias atrás eu estava sentado com o Vitor aqui, conversando com ele, e ele estava me mostrando algumas coisas. Como eu gosto de ouvir.
Ontem à noite eu estava sentado com o Beto, e ele estava me falando outras coisas, eu estava conversando com ele, falando para ele, cara, aquele dia que você falou determinada coisa para mim, foi muito importante para mim. Às vezes naquele momento eu não tinha entendido, mas agora eu entendi aquilo. Sabe, irmãos, eu amo esta igreja, eu amo esse ministério, eu amo os meus irmãos, eu amo, a minha vida está neste lugar. Pergunta para minha mulher, a hora que terminar o culto aqui hoje, pergunte para ela que hora que eu cheguei aqui ontem, e pergunta para ela que hora que eu saí daqui ontem. Ela não me viu chegar e ela não me viu sair daqui. Quando eu cheguei em casa ela já estava dormindo, irmãos. Ela mandou mensagem para mim, era 10h40. Eu não estou aguentando mais, eu estou dormindo sentado aqui, então eu estou indo dormir. Pode ir. Meia-noite e pouco eu cheguei em casa. Eu cheguei aqui, era 7 e pouco da manhã. Eu dedicaria todos os meus dias, todos os meus minutos, toda hora, todo segundo, tudo. Os próprios conselheiros viraram para mim e falaram para mim, você acha que você vai conseguir cumprir com isso que você colocou aqui? Eles viraram para mim e falaram para mim, você está estabelecendo algo, mas você vai conseguir? Você vai conseguir falar não? Quando alguém te abordar no final do culto e falar assim para você, pastor, fala comigo, você vai conseguir falar para ele, meu irmão, hoje não, pode ir embora para sua casa, volta amanhã. Você vai conseguir? É um desafio para mim, queridos, porque eu amo essa igreja, eu amo vocês, vocês são minha família, muito mais do que a minha família de sangue. Amo essa igreja, eu amo esse ministério, eu amo essas pessoas. Eu não tenho dificuldade nenhuma de buscar ninguém, de dar carona para ninguém, de ajudar ninguém. Eu amo isso. Nunca acho que é um peso para mim, porque não é um peso para mim. A minha pergunta é, e você? Você ama? Você ama essa igreja? Você ama a igreja local? Tua? Ela é tua igreja? Você trata como sua igreja? Quando as pessoas perguntam para você lá fora, você estufa o seu peito para falar da sua igreja? Eu sou da comunidade cristã Primeira Aliança, eu amo a minha igreja. Ou você é alguém que não sabe nem direito o nome, eu faço parte da comunidade cristã. Como que é mesmo? Repense isso, amém? Que nós possamos repensar isso nas nossas vidas. E não há problema nenhum, querido, em você de repente chegar a uma conclusão de dizer assim, olha, eu não enquadro nisso daqui, eu não concordo com a visão do pastor. Se você não concorda com a visão do pastor, querido, certamente você está no lugar errado. Certamente você está no lugar errado. E não há problema nenhum com relação a isso. Não há problema nenhum com relação a isso, mas você precisa ter coisas claras, porque senão não há crescimento e nem desenvolvimento na sua vida ministerial. Não há. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Eu quero orar para nós encerrarmos. Eu também quero orar pela vida do Nicolas. Eu recebi aqui que o Nicolas, ele tem 11 anos de idade e ele está na UTI com dengue hemorrágica. E o médico disse que é só um milagre. Amém? Nicolas, o nome dele. Antes de orar pelo Nicolas, eu quero que você feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, meu Deus, que os teus planos não são os nossos planos. Nós sabemos que a tua vontade não é a nossa vontade muitas vezes. Nós sabemos, meu Deus, que os teus caminhos estão muito acima dos nossos, Pai. E nós sabemos, meu Deus, que nós somos todos os dias bombardeados por todos os lados com muitas e muitas informações, Pai. E muitas delas vêm para nos confundir, muitas delas vêm para nos tirar, Senhor, do lugar que o Senhor tem nos colocado, Pai. E nesta noite, Deus, eu oro para que todas as escamas caiam dos olhos dos teus filhos e das tuas filhas, tanto os que estão aqui me ouvindo, como aqueles que estão em casa me ouvindo agora, e aqueles que ainda irão me ouvir. Senhor, eu oro para que as escamas caiam, eu oro para que venha clareza para cada um deles, meu Deus, acerca da igreja na qual eles congregam, para que eles se desenvolvam de fato no lugar aonde o Senhor os plantou. Senhor, aqueles
aqueles que são para esta igreja, aqueles que foram enviados para cá, para esse ministério local, que eles permaneçam aqui e se firmem aqui, Deus. Mas aqueles, Pai, que o Senhor talvez não os chamou para cá, que o Senhor esclareça o coração de cada um deles, Deus, para que eles também possam viver e romper na onde o Senhor os chamou, Pai. Eu oro, meu Deus, para que nenhum saia. Eu oro, meu Deus, para que todos permaneçam. Eu oro, meu Deus, para que todos entendam, Pai, a palavra do Senhor, e que juntos nós possamos construir uma grande obra, um grande exército, Deus. Juntos nós possamos salvar muitas almas, Pai. Mas que esta palavra, ela venha esclarecer determinadas coisas dentro de cada um dos membros desta igreja, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero também nesta noite colocar diante do Senhor a vida do Nicolas. Pai, nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus de poder, Pai, e nós nesse momento invocamos o Teu nome neste lugar. Jesus, Tu és o médico dos médicos, Pai, a Tua mão é poderosa para curar, meu Deus, e nós oramos, Pai, para que o Senhor estenda a Tua mão de poder, e o Senhor toque no Nicolas, naquele leito de hospital, meu Pai, e mostre, meu Deus, à família do Nicolas, e aos médicos que estão ali, que ainda existe um Deus que cura, um Deus de poder, um Deus de glória, Pai. Nós oramos, meu Deus, para que esse garoto seja restaurado, meu Pai. Nós oramos e repreendemos agora essa enfermidade, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a você: pare, cesse agora, enfermidade, em nome de Jesus. E nós pedimos a Ti, Deus, aonde o Lucas estiver, dê ordens aos Teus anjos ao respeito do Nicolas, Pai, e que os Teus anjos possam ir até ali e liberar cura sobre ele, tocando nele e restaurando, meu Deus, a saúde dele, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que se nós orássemos e crêssemos, assim seria, e nós declaramos: assim será. O Nicolas está curado pelo poder do nome de Jesus, do nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e assim nós determinamos, Pai. Amém, meu Deus, amém, glória a Deus.